Você já começou um sistema que tinha uma tarefa simples e, quando menos percebeu, já tinha 3 camadas de abstração, 5 services, um monte de interface e nada tinha sido entregue ainda? Já precisou ficar dando Ctrl+click ali dentro do método inúmeras vezes dentro da sua IDE, tentando encontrar onde a lógica da aplicação realmente estava? Então já monta sua arquitetura hexagonal com 3 pastas, injeção de dependência até no console.log, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente volta a falar sobre arquitetura de software. Hoje a gente vai falar de um padrão que pode ser um tanto polêmico para alguns, mas que nas mãos certas ele tem o seu valor, e é grande, viu? É o Transaction Script. Muitas aplicações podem ser entendidas como se fosse um conjunto de transações separadas. Por exemplo, uma listagem de dados, um save na tabela do banco, um update, uma criação, delete de um registro e por aí vai. Ou seja, cada interação do usuário, cada request, engatilha ali um fluxo lógico de operações que pode ser muitas vezes simples ou muitas vezes complicado também. E com o Transaction Script a gente vai tentar lidar um pouquinho com esse fluxo. O Transaction Script foi descrito por Martin Fowler no seu livro Patterns of Enterprise Application. E é um padrão arquitetural em que cada operação de negócio é implementada dentro de um script procedural direto, que executa ali o fluxo completo de toda transação. Nada de objetos complexos, entidades super sofisticadas ou camadas de domínio. Aqui a gente resolve de uma maneira rápida e simples. Mas vamos por partes. O que, primeiramente, quer dizer um script procedural? Quando normalmente lidamos com aplicações complexas orientadas a objetos, temos uma diversidade grande de objetos e classes que interagem entre si, de maneira que o resultado dessa interação seja o comportamento que esperamos com aquela requisição ou com aquele requisito. Uma atualização no banco, uma leitura de uma tabela, uma visualização da tela, etc. Nesse cenário, podemos ter classes de serviços, de controllers, de acesso a dados, etc. Isso, conforme a gente já vem vindo aqui no decorrer dos vídeos do canal, aumenta bastante a complexidade do meu sistema. Mas ali a gente ganha de outro lado, com organização de código, manutenibilidade, escalabilidade, etc, etc, etc. Aqui no card tem um vídeo muito legal falando sobre esses conceitos iniciais de arquitetura de software. Quando a gente fala então de um script procedural, a gente quer dizer que nesse momento, de uma certa forma, a gente ignora essa complexidade e executa cada requisição em um único bloco de código, como se fosse numa única função. Ao invés de termos classes separadas em domínios diferentes, em módulos diferentes, aqui não. A gente tem um único método que resolve toda aquela requisição para mim. Um famoso linguição de código ali. Lá ele. Então esse script executa o nosso request do começo ao fim. Em outras palavras, o Transaction Script foca na simplicidade. Essa é a palavra da vez com esse pattern. Vamos entender com um exemplo que eu acho que fica um pouquinho mais claro. Eu vou trazer aqui um exemplo já conhecido de quem já estudou esse padrão, já viu em outras ocasiões, mas é perfeito para ilustrar o seu comportamento. Ele se trata de um código de reserva de um quarto de hotel. Esse código foi retirado do site javadesignpatterns.com, aqui na descrição, tá bom, gente? E mostra como trataríamos uma lógica de reserva de quartos de hotel com esse padrão, ou de cancelamento de reserva também. Observe que temos aqui a nossa classe hotel, né? Ela é a única classe do nosso Transaction Script. Então, dentro dessa classe, nós temos o método chamado bookroom, ou reserva de quarto, né? Onde a gente recebe como parâmetro o número desse quarto ali, né? Que funciona nesse exemplo simplificado aqui como um ID, tá? Então, dentro desse método bookroom, eu executo toda a lógica necessária para efetuar esse agendamento. Então, eu tenho aqui uma classe DAO, que vai até o banco de dados e traz os dados desse quarto, né? Se ele está disponível ou não. Verifico aqui se o quarto existe ou não, né? No caso de não existir, eu lanço um exception. Se o quarto existe, eu verifico se ele já está reservado. Se ele já está reservado, eu lanço um exception também. E se ele não está reservado, eu trato de reservar ele marcando como setBooked como true, né? E na sequência já faço o update
na base de dados. Então observe que num único método a gente já trata de toda a requisição do usuário, tá bom? É importante ressaltar que mesmo quando a gente está tratando de Transaction Script, algumas abstrações são permitidas, como aqui no exemplo a gente usou uma classe DAO para facilitar o nosso acesso ao banco. Mas o importante é que a lógica de negócios fica centralizada dentro de um único método. Continuando com o nosso exemplo, a gente tem um segundo método agora, chamado Cancel Room Booking, ou cancelamento de reserva. Tá? Esse exemplo é muito parecido com o anterior, só que ele atua no sentido contrário, né? Então a gente vai pegar um quarto que já esteja reservado e vai cancelar essa reserva, tá bom? Então a gente vem aqui na nossa classe DAO, já traz o objeto ali baseado no número do quarto, né? A gente já consegue entender se esse quarto está disponível ou não. Se o quarto existir, aliás, se o quarto não existir, a gente já lança um exception aqui indicando que aquele quarto não existe. Se o quarto existir, a gente verifica se ele está reservado. Se ele está reservado, a gente marca a nossa flag de reserva como false e faz o update no banco de dados. Aqui é interessante ver que tem mais uma etapa adicional, que é uma etapa de reembolso. Então ele verifica o valor que está atrelado àquela reserva e já calcula aqui uma maneira muito rudimentar de reembolso. E se o quarto não está reservado, a gente dispara um exception também. Então, como a gente pôde ver nesse exemplo bem simples, a ideia central aqui é colocar toda a nossa regra de negócio dentro desse único bloco de script. Você pode estar pensando agora, beleza, ok, tudo bem. Um bloco inteiro desse aqui não vai contra tudo aquilo que a gente vem estudando aqui no canal sobre manutenibilidade, escalabilidade, legibilidade. Se eu aplicar esse padrão num sistema inteiro muito complexo, não vai ficar impossível de eu dar manutenção, de eu conseguir compartilhar esse código com outros desenvolvedores do meu time? E, gente, a resposta para isso é muito simples. Sim. O que a gente tem que ter em mente aqui, que é um dos grandes objetivos de eu trazer esse vídeo nesse momento, é que o Transaction Script e nenhum outro padrão arquitetural não é uma bala de prata para o meu desenvolvimento. Existem situações muito específicas e muito interessantes em que esse padrão arquitetural pode ser utilizado. E a gente pode se beneficiar bastante disso dentro do nosso fluxo de desenvolvimento. Por outro lado, outras situações, diria que a grande maioria das situações, não cabe a utilização desse padrão arquitetural para um projeto muito grande. Então eu vou tentar listar agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais situações esse padrão arquitetural é aceitável e a gente pode se beneficiar e muito dessa utilização. Podemos estudar essa utilização quando o domínio do sistema é muito simples. E aqui um parêntese importante, perceba que eu disse é simples e não está simples. Um dos pontos importantes quando a gente vai usar o Transaction Script é a gente já ter alguma ideia daquela funcionalidade ou daquele requisito e que ele não vai ficar mudando muito no decorrer do tempo, que já é um requisito que a gente já sabe direitinho, muito bem como ele funciona, e se houver mudanças, vão ser mudanças pouco significativas dentro do algoritmo dele. Normalmente, quando utilizamos esses recursos, são para tarefas mais simples, que não possuem muita interação, muito acoplamento com o restante do sistema. Por exemplo, uma importação de arquivos, uma leitura de um FTP, um scheduler que organize e orquestre chamadas entre diversas APIs, etc, etc, etc. O importante aqui é que o nosso escopo seja reduzido. Eu, particularmente, gosto bastante de utilizar esse padrão quando eu estou usando alguma das funções serverless dos provedores de cloud mais utilizados. Por exemplo, a AWS Lambda, um Cloud Function ou um Azure Function também. Normalmente, essas funções têm um escopo reduzido e se o meu sistema está bem desenhado, ela não tem um autoacoplamento com o restante do sistema. Então, pode ser que numa situação dessa seja muito bem utilizado esse padrão arquitetural. Uma segunda utilização aqui também bem importante que podemos ter com o Transaction Script é quando o time precisa entregar algo muito rápido para validar uma hipótese ou validar uma ideia. Nesse caso, a gente precisa colocar uma funcionalidade na rua muito rápido
para a gente ver a aderência ali dos usuários com essa funcionalidade, se eu preciso de um ajuste maior, de um ajuste menor ou de um ajuste fino nela, esse padrão pode ser muito interessante nessa aplicação, mas muito cuidado. A gente precisa ter em mente que essa é uma aplicação temporária e uma vez que a gente já tenha a funcionalidade correta, o requisito correto, a gente precisa avaliar se esse padrão ainda continua sendo o adequado naquela situação. Geralmente, quando a gente usa muito esse tipo de abordagem em situações ali não adequadas, a gente percebe que o código começa a se repetir em vários transaction scripts. Isso é ruim, isso diminui a manutenibilidade, isso diminui a segurança e a confiança do meu sistema. A gente passa a espalhar regras de negócios por vários transaction scripts e isso não é legal. Portanto, em situações em que eu tenho regras de negócio que precisam ser centralizadas, né, e que os módulos são muito interligados entre si, o uso de transaction scripts pode ser impossibilitado e até impossível de manter no longo prazo. Também, quando precisamos manter a consistência entre diversos módulos do sistema, entre diversos domínios, o transaction script pode também não ser muito recomendado, uma vez que ele atua ali em isolamento, o que pode gerar inconsistência, logicamente. Uma outra situação em que deve-se evitar o uso desse tipo de padrão é quando a gente tem um time com muitos desenvolvedores atuando no mesmo requisito ou no mesmo script. Isso pode gerar conflitos que acabam comprometendo a nossa funcionalidade. Também temos que evitar o uso desse tipo de padrão arquitetural quando a gente tem muitas mudanças de requisitos. Quando a gente percebe que os requisitos são muito voláteis, acaba dificultando bastante a manutenção desse script. Então, o ideal é estudar um outro padrão arquitetural nesse caso. Mas um ponto que eu quero que fique com todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui é o seguinte: Transaction Script não é feio, Transaction Script não é gambiarra. É uma solução documentada e prática que a gente pode se aproveitar dela para resolver problemas específicos. E talvez seja exatamente o que você está precisando agora para resolver dentro aí do seu desenvolvimento. Sem over-engineering, sem culpa. Mas agora eu quero saber de você. Já usou o Transaction Script? Já conhecia esse padrão? Usou mesmo que inconscientemente? Comenta aqui que eu estou bem curioso. E se você gostou desse conteúdo, já compartilha com o seu time, compartilha com o seu Tech Lead, deixa o like aí no canal. A cada like o YouTube distribui esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então se você está gostando desse material, se quer ver mais material como esse por aí, eu peço muito a sua ajuda, peço o seu engajamento. Deixa sua sugestão de próximo vídeo, o que você quer que eu aborde nas próximas sessões, o que você tem interesse, o que você tem curiosidade também. Então a gente se vê no próximo vídeo.